A paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos fazendo um especial de Páscoa. Venha compartilhar conosco a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o presbítero Wilson e aqui ao meu lado está minha digníssima esposa, a presbítera Márcia. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Ela está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, muito conhecida por muitos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Glória a Deus, mas tenha a vida eterna. Aleluia. E nessa palavra, Deus fala a respeito de algo muito precioso para Ele, que Ele entregou por nossas vidas, por cada um de nós, por mim, pela minha esposa e por cada um de vocês que assistem esse vídeo. Esposa? Bem, eu vou compartilhar um pouquinho também da palavra, a paz do Senhor, amados, em relação ao significado, ao verdadeiro significado da Páscoa. Sim. Como o presbítero leu aqui, né, João 3,16, Jesus, ele veio ao mundo, mas para cumprir um propósito de Deus aqui nesta terra. E hoje, o Senhor, ele colocou nos nossos corações o quê? Falarmos em relação ao verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa, ela não é apenas a troca de presente, a entrega do ovo ou chocolate. A Páscoa, ela tem um significado bem maior do que isso. Ela representa o nascimento de Cristo, a sua entrega na cruz do Calvário, por amor à minha vida, à sua vida. Aleluia. E a ressurreição. Glória então a Deus. demos glória a Deus, porque o Jesus vive e hoje Ele está vivendo, Ele está no meio de nós. Jesus, Ele não está mais naquela cruz do Calvário. Verdade. Ele não está mais preso naquele local. Ele vive, amados. Páscoa, ela foi pelo Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Wilson, leia para nós, por favor, João 1, 29. Lá no livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 29, está escrito assim: No dia seguinte, João, o apóstolo João, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Aleluia. Então, meus amados, como podemos ver aqui, que o Cordeiro é Jesus. Aleluia. Ele que veio para tirar o pecado do mundo. Então, se nós analisarmos a palavra de Deus no Antigo Testamento, o Cordeiro do Antigo Testamento era apenas um símbolo de salvação que Jesus iria trazer, sem mancha do pecado e sacrificado como um cordeiro na cruz. Jesus pagou o preço por todos os pecados. Seu sangue nos liberta do castigo do pecado e das nossas vidas. Amém? Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele já tirou o pecado do mundo, amados. Então, hoje, nós podemos viver uma vida plena. Aleluia. Uma vida sem erros, sem sacrifícios, porque já foi pago, já foi realizado naquela cruz a nosso favor. Uma vez. E também podemos saber e entender aqui na Bíblia que no Antigo Testamento, quando alguém se arrependia de seus pecados, oferecia um cordeiro. Mas este cordeiro ele tinha que ser sem defeito. Sim. A Deus, para pagar o castigo do pecado. Então era entregue um cordeiro ao Senhor, mas ele não podia ter nenhum defeito. Ou seja, muitas das pessoas que entregavam esses animais para serem sacrificados em nome dos pecados deles, era como se fosse uma troca para aquele momento, para aquele pecado. E o povo levava os animais simplesmente para os sacerdotes, aonde esses sacerdotes pegavam aqueles animais como oferta de sacrifício, davam a Deus. Então, a Bíblia ela nos relata. E também, qual era o sentido dessa entrega do cordeiro? Tinha que ser uma vida por vida.
Porque o castigo do pecado é a morte. Jesus veio para ser o nosso Cordeiro. Glórias a Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 36, a Bíblia nos mostra mais uma vez quem é o Cordeiro do mundo. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Ela também relata através dos profetas, antigos também. Lá eles já falavam da vinda de Cristo aqui nesta terra. E qual era o papel dele? Ou seja, ele era uma pessoa sem pecado. Uma pessoa que não tinha uma vida errada, não pecava. Ele não tinha nada que fosse contra a índole e a pessoa dele. Mas mesmo assim, ele obedeceu a Deus. Ele obedeceu ao seu Pai. Aleluia. E foi para aquilo que ele foi chamado nesta terra. Se entregou. Ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi cuspido. O Senhor, ele sofreu tudo isso na carne dele, por amor às nossas vidas, amados. Então, a Páscoa, que a partir de hoje ela seja um momento de reflexão nas nossas vidas, pelo que Jesus lutou, por tudo que ele passou por nós e o que ele trouxe para nós. O benefício da vida. E a nossa retribuição é a nossa postura no dia a dia, é a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, independente se você está dentro do seu lar, ou no seu trabalho, ou na igreja, ou na rua, não importa. A nossa postura, as nossas atitudes, o nosso falar, tudo isso vai ser uma forma de como nós estamos agradecendo a Deus pelo que Ele fez por nós, de entregar o seu único Filho, por amor a nós, e olhar simplesmente para o alto, que é da onde vem o nosso socorro, que o nosso socorro vem do Senhor. Aleluia. Agradecer e glorificar a Ele, e agradecer a Jesus por esse ato lindo que Ele fez de nos comprar a preço de sangue, dando a sua vida como sacrifício vivo. Hoje nós temos a oportunidade de termos a Bíblia em mãos para nos auxiliar, para nos dar uma direção referente a quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, como nós podemos nos aproximar dele. A Bíblia tem todas as informações que nós precisamos para poder explicar para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos irmãos e irmãs, ou seja, para toda a nossa família, para toda a nossa parentela. Basta nós nos dedicarmos um pouco mais de tempo para esse nosso Deus maravilhoso. Eu não estou simplesmente falando de devocional, eu estou falando de uma conversa em família, aproveitando todo um momento que nós estamos passando no mundo hoje, não digo somente no Brasil, mas no mundo. Todos estão passando por um momento de comunhão. É comunhão. Muitos colocam que estamos passando um momento de crise, momentos de dificuldades. Sim, mas nós estamos tendo comunhão porque estamos dentro dos nossos lares, com a nossa família. E temos que aproveitar esse momento rico e precioso, compartilhando a palavra de Deus em casa mesmo, fazendo com que a palavra de Deus seja conhecida, com que o nome Deus, Jesus e o Espírito Santo ganhem força dentro dos nossos lares, ao invés de palavrões, ao invés de xingamentos, ao invés de atitudes erradas, ao invés de nervosismo, ao invés de broncas, ao invés de força. Não, tudo pelo amor, tudo pela paz, que excede todo entendimento, que é o que o nosso Jesus nos dá, que é diferente da paz que o mundo dá. Então que nessa Páscoa nós venhamos refletir sobre o que Jesus fez por nossas vidas e como nós retribuímos a Ele, como nós retribuímos a Deus. E cientes de que nós somos templo do Espírito Santo, nós devemos alimentar o Espírito com a palavra de Deus, alimentar o Espírito em oração e compartilharmos a palavra de Deus em nossos lares. Nós devemos fazer cada vez mais com que outras pessoas que não tiveram a oportunidade que nós hoje estamos tendo de conhecer a palavra do Senhor, de entender o que é a Páscoa, o significado da Páscoa, desse amor incondicional que o Senhor tem por nossas vidas, por mim, por vocês, por cada um de nós, é nós fazermos aquilo que está na vontade de Deus.
colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade, colocarmos Deus acima de todas as coisas e fazermos o básico, o simples, que nós não fazemos, que é amar ao nosso próximo, assim como Deus, como Jesus amou a igreja. Amar o nosso próximo como nós mesmos. Porque nós temos um amor próprio que provém do amor de Deus e nós temos que compartilhar esse amor com o nosso próximo. E se ainda assim você se sentir duro, a ponto de ter uma dura serviço com o coração duro, ame ao seu próximo como Jesus amou a igreja, dando a sua vida por ela. Mas hoje nós estamos aqui por causa desse sacrifício, compartilhando a palavra dele para cada um de vós. Então que você aí na sua casa, onde você estiver, pelo celular, pelo computador ou pelo tablet, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, que você venha compartilhar a palavra de Deus, que não seja somente hoje, que não seja somente nesse período da Páscoa, mas que venha a ser continuamente. Que nós venhamos ser diligentes no compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar a paz, compartilhar o amor de Jesus, compartilhar as boas novas, compartilhar o reino de Deus, para que nós venhamos cumprir todos os desígnios que nos foi colocado, para que nós possamos semear a palavra de Deus com muito amor. Glória a Deus. E também, amados, podemos confirmar e testificar isso que estávamos falando aqui com vocês. Sim. No livro de Isaías, Glória a Deus. Capítulo 53, do versículo 6 até o versículo 8. Pode ler, por favor? Sim, Isaías capítulo 53, do Seis. versículo 6 Até o 8. até o 8. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Então podemos notar que mesmo o Senhor passando por tudo aquilo que ele passou, ele não abriu a sua boca, não murmurou, não reclamou. Ele somente confiou e obedeceu. Assim também nós, amados, também podemos fazer isso. E no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 até o 20, ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Aqui mais uma vez, o Senhor ele nos mostra o seu amor. É verdade. Ele mostra, que mesmo não merecendo, o Senhor ele nos ama. E ele entregou o seu Filho por amor de nós. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Bem, amados, em 1 Coríntios 5:7, a palavra diz assim, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi sacrificado. Então, que sejamos puros, que sejamos limpos e já fomos redimidos por Cristo no ato da cruz do Calvário. Então hoje, eu convido você que está aí na sua casa, que está ou em algum outro lugar, pegue esse momento, se apegue no Senhor. Clame ao Senhor porque Ele ouve a tua oração. Chama ao Senhor para a sua vida. Se arrependa dos maus caminhos e busque o Senhor, pois precisamos da presença de Cristo em nós. E lembrando, a Páscoa
ela não é somente a entrega do chocolate, do ovo. Este é um presente que é bom sim mantermos porque ele traz a confraternização. É verdade. Mas, para que não sejamos mais enganados e venhamos a conhecer a verdade, a Páscoa, ela é Jesus. Por tudo que ele fez e que ele ainda faz hoje. Aleluia. Então, a minha Páscoa é Jesus Cristo. A minha Páscoa é Jesus Cristo. E a sua Páscoa é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Sim. Em o nome Em do nome Senhor de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.